Pronto, então vamos lá. Bem, gente, então só para encerrar aqui, essa parte estava explicando do Moodle, né? Tá, então a atividade está aqui e depois eu vou abrir uma janelinha aqui para vocês entregarem na semana que vem, né? Eu preciso ver ao certo que eu não estou muito. Vou pedir uma ajuda para a Alda, mas para a gente criar aqui uma aba para vocês entregarem, né? A atividade, tá bom? Na semana que vem. Mas está aqui tudo, né? Vocês podem acessar e qualquer dúvida, gente, dá um alô lá pelo WhatsApp, no grupo, aí a gente vai se ajeitando, tá? Deixa eu sair daqui. Fechar meu WhatsApp aqui para não ter problema. Tá. Bem, falei da atividade, vou encerrar. Deixa eu fechar aqui meu computador. Se deixar muita coisa aberta, ele vai travando. Deixa eu encerrar isso aqui. Oxe, eu parei de apresentar sem querer. Deixa eu encerrar isso aqui, gente. Bem, deixa eu compartilhar de novo aqui. Bem, deixa eu ver se tem no chat alguma coisa. Todo mundo concorda. Perfeito. Bem, gente, vamos lá. Nós paramos aqui, né? A gente terminou semana passada aqui, classificando as variáveis, e a gente fez essa atividade, depois eu vou preparar aqui para dar o retorno para vocês. Bom, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre essa primeira parte da descrição, que é utilizando gráficos e tabelas, né? É o objetivo até do trabalho que vocês vão fazer. Então, qual é o problema? Quando a gente tem um banco de dados, eu coloquei essa figura aqui, deixa eu colocar, né, que eu retirei lá de um banco, né, a gente tem lá uma variável, sexo, a gente vai ter masculino, feminino, um monte. Bom, olhando para isso aqui, imagine que você tem um banco de dados com 200, 500, com 1.000 pessoas, né? Olhando para essa coluna assim, você não vai concluir nada. Né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa organizar esses dados. Né? Mesma coisa, se você tiver lá uma colunidade em anos, né? Você vai ter lá 71, 58, 57, 80. Olhando para essa coluna, para esse monte de número, às vezes você tem dezenas, centenas, até milhares de variáveis, ou de N, né, do tamanho da amostra, você não consegue chegar a conclusão nenhuma. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente começa a ver na estatística é a descrever esses resultados. E a gente descreve isso de algumas maneiras. Uma das maneiras é através de gráficos e tabelas. Então, eu peguei essa tabela, por exemplo, de um artigo científico, a referência está aqui, né, era um artigo publicado no início do ano passado, no início da pandemia, uma revisão sistemática, então os autores organizaram os trabalhos que foram consultados, né, em os sintomas, né, era um trabalho que ele estava, eles queriam verificar os sintomas relacionados ao desenvolvimento de casos graves de Covid. Então, ele pegava sintomas gerais, sintomas respiratórios, e aqui ele estava classificando os trabalhos que eles utilizaram. Né? Então, aqui os trabalhos, aí o N, o tamanho da amostra, os sintomas encontrados. Tá? Então, ele classifica isso numa tabela. Né? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tanto a representação em forma de tabelas, quanto a representação em forma de gráficos. Tá? Né? Então, o gráfico tem diversos tipos de gráfico. Né? Esse é um exemplo do mesmo artigo. Esse é o famoso gráfico de pizza, né? Ou gráfico de setores. Então, nesse artigo, dos casos analisados, 78% tiveram curso clínico bom e 22% tiveram curso clínico grave, né? Severo. Então,
o gráfico é uma outra forma, além da tabela, de você apresentar, né, os seus dados. Tá bom? Bom, a gente vai começar pelas tabelas, né? E aí eu retirei essa figura daquela apostila que está lá disponibilizado para vocês, da professora Denise, e a gente precisa, antes de falar na tabela em específico, ou na elaboração das tabelas, falar um pouquinho sobre cada elemento da tabela, né? Isso aqui é importante, gente, tá? Muita gente, quando vai ler um artigo, né, vai logo olhar a tabela e não se atém aos detalhes, mas os detalhes, eles são importantes. Então, quando você lê o título da tabela, ou você lê aqui a fonte e as observações, as notas que tem aqui embaixo, né? Então, isso vai te dar informações muito importantes. Você vai saber, por exemplo, né, o que está sendo estudado, né, como, onde, quando. Né? Então, essas informações que vêm junto ao título, elas vão descrever os resultados apresentados na tabela. Tá? Então, essas informações, né, a resposta a essas perguntas devem estar no título da tabela. Então, uma tabela sempre vai ser num artigo, num trabalho, né, numa monografia, sempre as tabelas são numeradas, assim como os gráficos são numerados. Os gráficos normalmente estão incluídos junto com outras figuras, então a gente numera os gráficos de figura, né, e as tabelas recebem uma numeração própria. Então, você vai ter tabela 1, tabela 2, tabela 3. E quando você vai citar essas tabelas ao longo do texto, você não vai dizer assim, a tabela de cima, não, você vai dizer a tabela 1. Né? Você vai sempre referir a tabela pelo seu número. Então, aqui, a tabela 1, né? E aí você vem um título. Isso tem na regra da BNT até uma diferenciação que nas tabelas o nome vem em cima, no gráfico o nome vem embaixo, aí vem figura tal, vem aqui embaixo. Isso é a regra da BNT, tá? Mas assim, o que deve ter no título? Então você deve responder essas perguntas. Então, por exemplo, se eu for estudar, né, no artigo que vocês vão produzir ao longo da disciplina, né, para quem for estudar tuberculose, né, então vai descrever aqui, né, a descrição da amostra, a epidemiologia da tuberculose, aí qual a variável, descreve as variáveis. Então, por exemplo, você vai ter, sei lá, distribuída por sexo, classe social, bairro, né? Imagina que você vai estudar a distribuição da tuberculose em Maceió. Então você pode pegar as regiões sanitárias, por exemplo, Maceió são 8, é dividido em 8 distritos sanitários, eu acho, se eu não estiver enganado. Você lembra de cabeça, Alda? São 8 mesmo? Eu não tenho certeza. Eu acho que são 8. Eu não tenho, também não estou com tanta certeza, mas eu acho que são 8. Que a gente aí na UFAL estamos com o 7º distrito. E aí, eu acho que são 8 mesmo. E aí depois eu acho que vem o do Estáquio. Certo. Perfeito. Então, você pode descrever as variáveis, né? Aí onde, então, por exemplo, se a minha pesquisa for sobre o município de Maceió, então eu vou descrever aqui em Maceió e o período, né? Então, se eu for pesquisar incidência de tuberculose de 2016 a 2020, né? Então, vou colocar aqui no período, tá? Então, essas informações você vai colocar no título da sua tabela. Então, no trabalho que vocês vão fazer, nessa primeira atividade, vocês vão construir a tabela e vão descrever aqui qual é o título, vocês vão descrever essas informações. Só que como ali no trabalho, né, você não vai ter muito, porque eu não coloquei, né, só coloquei as variáveis, aí você pega o que você tiver lá de informação, você descreve um título, pode botar um título genérico, tá? Mas no artigo, você vai ter todas essas informações, você vai colocar isso aqui. Eu posso abrir até um relatório que a gente vem fazendo, quer ver? Deixa eu abrir aqui rapidinho, deixa eu ver se eu acho. Pegar, sei lá, o último que a gente fez, a 27ª semana. A gente estava fazendo um acompanhamento da Covid aqui no estado, ó, só para mostrar para vocês. Ó, essa é uma tabela que a gente apresentar a distribuição dos casos, né, e óbitos nas últimas 3 semanas
aqui no estado de Alagoas, a gente pegava o estado como um todo, depois pegava Maceió, Arapiraca e as 10 regiões de saúde. Então, primeiro a incidência de casos por semana epidemiológica, depois a gente faz a comparação, né, para saber se tem uma tendência, né, de alta ou de queda nos últimos 14 dias, e depois a mesma coisa para os óbitos. Tá? Então, veja, o título, né, da tabela. Então, tabela 1, como eu falei para vocês, você vai sempre numerar, aí você coloca número, né, do que a tabela se trata. Né? Então, ó, número de novos casos e óbitos, tá? Então, aqui, ó, número de novos casos, que é a incidência, né, porque é por semana, e óbitos. Tá? E a razão entre a incidência de casos e óbitos. Então, razão de incidências. Eu pego a incidência da 26ª, divido pela incidência da 25ª. Depois eu pego a incidência da 27ª e divido pela incidência da 26ª. Tá? Então, se esse número é menor que 1, significa que diminuiu de uma semana para outra. Se esse número é maior que 1, significa que de uma semana para outra aumentou. Tá? Então aqui, por exemplo, foi na 25ª semana, Alagoas teve 5.367 notificações de casos confirmados, na 26ª, 4.890. Diminuiu. Então, essa razão é menor que 1. E assim por diante. Então, mesma coisa para os óbitos. Em que período, né? Então, essas informações, essas notificações, entre as semanas epidemiológicas indicadas. Então, a análise aqui está sendo feita entre a 25ª e a 27ª semana. Né? Onde? Né? E aí a gente escreve em Alagoas, e aí no estado como um todo, e depois vai separando. Maceió, Arapiraca e nas regiões sanitárias. Tá? Então, isso tudo tem que ter essa informação aqui no título da tabela. Bom, depois do título, uma outra parte muito importante que a gente às vezes, né, despreza, entre aspas, né, não dá a devida importância, é a fonte e as notas que vão estar aqui na parte de baixo da tabela, gente, tá? Então, a fonte vai estar sempre aqui por último. Então, de onde nós tiramos esses dados? Então, esses dados eles são retirados de um portal disponibilizado pelo Ministério da Saúde, é Covid, ponto, alguma coisa, tal, Covid. Um portal, os dados são disponibilizados, inclusive tem dados abertos, a gente pega, baixa esse arquivo, faz todo o tratamento, tá? E chega nessa tabela. Tá? Então, mas qual é a fonte? A gente coloca elaboração própria. Por quê? A gente elaborou essa tabela. Não foi. Você pode simplesmente ir lá num artigo e pegar uma tabela, copiar e colar no seu trabalho. Aí você tem que colocar a fonte aqui. Ó. Você pegou do fulano de tal. Né? Nesse caso, nós construímos a tabela, por isso que é elaboração própria, mas nós construímos com os dados de onde? Do painel coronavírus. Eu coloco a referência aqui e eu coloco uma nota de rodapé lá embaixo, ó, com o site do portal. Bom, aí veja, a fonte está aqui embaixo, mas além da fonte a gente tem explicações aqui da tabela, então é o que a gente chama de notas, né? Então a gente, por exemplo, aqui nas notas pode colocar, bom, o que é esse SE, né? Uma pessoa na área da saúde a gente está mais acostumado, mas uma pessoa que não é da área da saúde, o que é SE? Então a gente coloca SE, semana epidemiológica, né? O que é RS? RS, ó, região de saúde. Então nas notas você pode explicar o que são essas siglas, né? Você pode explicar alguma coisa, o que são razão, o que são as razões de incidência, né? Então, ó, as razões entre as taxas de incidência foram calculadas a partir da divisão da taxa na 25ª pela 24ª, Então a gente explica aqui. Tá? Ó, onde tem 2 asteriscos, ó, aqui, ó, primeira região de saúde e 7ª região de saúde. Né? Por quê? Porque a primeira região de saúde ela engloba Maceió e os municípios circunvizinhos. A 7ª semana de saúde engloba Arapiraca e os municípios circunvizinhos. Só que como esses 2 municípios são muito maiores que os demais, a gente achou por bem excluí-los dessa região e analisá-los separadamente. Então a gente escreve isso aqui, a gente explica, né? Ó, nessa análise, Maceió e Arapiraca foram excluídas da primeira e 7ª região e analisadas separadamente. Né? Depois, ó, 3 asteriscos, tem onde? Né? Aqui não tem. É porque tem alguns casos que se você tem 0 óbitos, aí na hora de você dividir,
vai ser indeterminado porque não existe divisão por zero. Aí a gente coloca, essas razões são indeterminadas, tá? Aqui nessa caso não tem. Então, aqui nas notas você escreve tudo que você achar pertinente para deixar claro, né? Enquanto divulgação científica, você está divulgando os resultados da sua pesquisa, você tem que deixar o mais claro possível. Tá? E a gente faz isso aqui nas notas. Bom, a gente vai ver alguns exemplos aí ao longo da aula. Bom? Tudo bem, gente? Até aí deu para entender o sentido aí do título, das notas, né, da fonte. Uma pergunta? Deixa eu ver aqui na... Pode falar. Eu tinha visto que o senhor tinha colocado que na parte de baixo aparece a fonte, as notas e chamadas, é isso? Isso. Aqui está. Fontes, notas e chamadas. Você sabe que eu não sei exatamente qual a diferença que a autora escreve entre nota e chamada. Seria a mesma eu não coisa, sei né? O que ela quis dizer. Qual é a diferença entre notas e chamada? Uma boa pergunta, né? Geralmente, quando fala chamada, né, ela antecede Isso que a gente tem visto, né? A chamada, ela tem que anteceder a tabela. Por exemplo, eu não posso colocar a tabela do nada, sem dizer nada sobre essa tabela. Eu tenho que fazer a chamada dessa tabela, que é explicar mais ou menos do que se trata, e logo em seguida coloco. E tais dados serão encontrados na tabela 1, na tabela 2. Aí, isso é a chamada da tabela, ela antecede esse procedimento. A nota, eu acho que quando tem alguma justificativa dessa tabela, que você pode colocar, a chamada geralmente vem antes da tabela. Que aí a BNT chama o chamamento da tabela, que tem que obrigatoriamente anteceder a tabela, você tem que escrever um parágrafozinho sobre aquela tabela. É isso aqui, né, Aldo, ó, no relatório, assim, ó, de acordo com os dados apresentados na tabela 1, isso aqui é chamada, é isso? Isso, Alagoas registrou, tá. Aí a tabela 1 vem abaixo, né? Exatamente. Perfeito. Obrigada. Agora, eu não sei o que a autora ali quis colocar a chamada aqui embaixo. Você consegue... chamada embaixo, nunca tinha visto. Né? Vamos tentar esclarecer depois, tá? Foi a Bianca que perguntou, né? Quem é que... A Bruna? Camila. Ô, Camila, olha, eu vou anotar aqui a sua pergunta para depois dar uma olhada lá na apostila, até para ver se eu consigo identificar, enfim, pesquisar para responder, tá bom? Se essa diferenciação também eu não sei lhe responder de cabeça, assim, o que ela exatamente quis dizer com essa chamada aqui, tá? As notas, como eu falei, são essas explicações que você pode dar, alguma coisa que não está claro, alguma sigla que você queira colocar. A chamada, eu não sei exatamente o que ela quis dizer, não. Bom, além disso, gente, vamos lá, ó. Então, falamos do título, falamos dessas informações que vão aqui embaixo, né? E aí a gente tem, no cabeçalho da tabela aqui, ó, a gente vai colocar o quê? Né? Então, a gente vai colocar o nome de cada coluna. Então, aqui você vai ter as variáveis, aqui você vai ter o N, que é o número de elementos, aqui você pode calcular depois esse número, que é o número absoluto em porcentagem. Tá? Então, isso aqui vai estar no cabeçalho, essas informações. Tá? A tabela é organizada em linhas e colunas, né? Então é como o Excel ou o Jamovi, você tem os dados organizados em linhas e colunas. Tá bom? Então você vai ter sempre o dado organizado assim, né? Aqui, por exemplo, voltando, né? Você tem lá, cada linha representa uma localidade analisada, e aí cada coluna vai ter uma informação aqui, as incidências de casos por semana, razão de incidência. Então, toda tabela vai ser organizada em linhas e colunas. Por isso que quando a gente estuda, às vezes a gente estuda as coisas no colégio e não sabe para que serve, mas no colégio, quando a gente estuda matrizes, né, se vocês lembrarem lá no ensino médio, nada mais é do que
a matriz nada mais é do que uma tabela dessas. É só que a gente exclui esses cabeçalhos aqui e pega só essa parte do meio, né? Então, é uma forma de você organizar os seus dados em linhas e colunas, tá? Uma matriz. Bom, então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Ó. A tabela deve ser uniforme quanto ao número de casas decimais, tá? Então, uma informação numa mesma deve ter sempre o mesmo número de casas decimais. Se você tem, por exemplo, um número que se você coloca vamos supor, altura, tá? Você tem lá uma variável, a altura, aí você vai colocar 1,69 para uma pessoa, aí a outra pessoa 1,70, né? Aí em vez de você colocar só 1,7, você deixa 1,70, né? Para deixar o mesmo número de casas decimais em todas as informações. É isso que ele está falando, que tem que ser uniforme. Pronto. Então é isso. É uma apresentação de variável qualitativa aqui nesse caso. Bom, vamos ver alguns exemplos, ó, e aí talvez a gente vai vendo isso, né? Aqui, tabela 1. Eu retirei tudo isso, gente, da apostila, tá? Você tem tudo isso no material, então não se preocupem, não. Depois eu também posso disponibilizar lá no Moodle o slide dessa aula também, sem problema. Então, tabela 1. Distribuição de idosos segundo classificação nutricional no município de São Paulo em 2013. Né? Então, aquilo que a gente falou, a tabela vem numerada, né? O título da tabela, a localidade, quais são as variáveis. Né? Então, distribuição de idosos segundo classificação nutricional, o estado nutricional, no período 2013. Bom? E aí, o estado nutricional aqui está classificado em 3 categorias: magreza, que seria baixo peso, eutrofia e excesso de peso. Bom, mas aí alguém que lê isso aqui pode se perguntar, mas como será que ela separou isso, né? A pesquisadora separou isso nessas 3 categorias. Então, para tirar essa dúvida, ela colocou uma nota, né? Então, ela colocou aqui o número 2 e colocou aqui embaixo, o número 2. O que é esse número 2? Representa o quê? Então, o estado nutricional foi classificado em magreza, eutrofia, excesso de peso, levando em consideração o quê? Magreza é um IMC menor ou igual a 21 quilos por metro quadrado, eutrofia entre 22 e 27 quilos por metro quadrado, e excesso de peso é maior ou igual a 28 quilos por metro quadrado. Então, você separa, classifica aqui. Das 50 pessoas da amostra, né, a distribuição teve 4 pessoas classificadas como magreza, né, 26 eutróficos e 20 com excesso de peso. Esse é o valor absoluto e você pode calcular em porcentagem. Né? E aí, como é que a gente calcula em porcentagem, gente? Vamos aproveitar, né? Veja, o que essas porcentagens representam? O todo, que é os 50%, representa o 100. Né? Então, deixa eu botar aqui a caneta. Tá? Então, aqui, o 50 representa o 100%. Bom, aí eu me pergunto, bom, se 50 representa 100%, 4 representa quantos por cento? Então, essa conta, normalmente as pessoas fazem uma regra de 3, né? É possível, você pode fazer, bom, 50 está para 100 e 4 está para X, aí você resolve. Mas você pode fazer isso de maneira bem simples, ó. Você quer saber, 4 representa quantas partes de 50, né? Só que você quer escrever isso em porcentagem, então é só você dividir, ó. 4 corresponde a quanto de 50? Então eu divido, eu faço assim, fazer aqui ao lado, 4 dividido por 50. Alguém pega aí o celular, por favor, quem puder, faz a conta aí pra gente. 4 dividido por 50. Vai dar 0, o quê? 0,8. Tá? Bom, mas eu quero escrever em porcentagem, então o que eu faço? É só você pegar isso aqui e multiplicar por 100. Porque porcentagem, gente, nada mais é do que você pegar um número e dividir por 100. Tá? Então, 8 dividido por 100 dá 0,08. Então, isso aqui é 8%. Então, por isso que a resposta aqui ó, é 8%. Né? E o 26? Corresponde a quantos por cento de 50? Então, eu faço a mesma coisa. 26
eu quero saber, corresponde a quantas partes de 50? Eu divido 26 por 50. Só um minuto, gente, que eu tô vendo minha esposa tá me mandando mensagem que ela foi no médico, só deixa eu ver uma coisa. Pronto. Então, 26 dividido por 50. Quanto dá? Alguém pode fazer a conta aí? Dá 0,50 e... 52. 2? É. Não, quanto dá, gente? 26 dividido por 50. 0,52. Ficou baixo 0,52. 52. 52. 0,52. Então, isso aqui, ó, você multiplica por 100, tá? É 52%. Depois eu tenho 20. Aí eu faço 20 dividido por 50. Mano, isso aqui não se preocupe, isso aqui, no Jamovi, vocês vão ver daqui a pouco, ele faz né, isso aqui direto, tá? 20 dividido por 50 vai dar 0,4 ou 40%. Tá? Então, isso aqui hoje a gente tem várias formas de fazer, né? Só aproveitando a oportunidade para esclarecer. Bom, então, veja que eu chego nesses resultados aqui, né? 8%, 52%, 40%. A porcentagem ela é bastante interessante, principalmente quando a gente quer fazer comparações. Imagine que eu pego uma outra amostra no Rio de Janeiro, no mesmo período. Quero saber, bom, como será que é a distribuição dos idosos no Rio de Janeiro? Aí eu pego 100 cariocas, né? E classifico lá o IMC em magros, eutróficos, excesso de peso. Aí eu acho os resultados. Mas lá, aqui eu tenho 50, lá eu tenho 100. Como que eu comparo? Quando a gente transforma isso em porcentagem, é indiferente se o número é igual ou diferente, porque aí a porcentagem corresponde a essas quantidades em relação ao total. Tá? Então é a grande vantagem de você calcular em porcentagem. Bom, e aí vai, gente. Eu vou passar aqui bem rápido, tá? Nas outras tabelas, para a gente poder avançar. Ó. A gente tem aqui distribuição de crianças segundo níveis séricos de retinol. Né? Então, mesma coisa. Aqui faltou um número, né? Ela não tem número aqui, mas se você tivesse no tabela número 2, tá? Aí vem o título, a distribuição de crianças segundo nível, a variável, qual você está distribuindo as crianças segundo níveis séricos de retinol, né? A localidade e o tempo. Tá? Bom, mas como que você definiu essas categorias? Então, ela coloca aqui, ó, número 2, o nível sérico aceitável é tal intervalo, baixo tal intervalo. Né? E as crianças, como que foi definido aqui? Então, ele foi considerado, né, criança aqui de 0 a 72 meses. Bom, então, aí vai. Aí vai ter algumas tabelas, né? Mesma coisa, aqui você tem o N é o número absoluto, aqui é a porcentagem, aqui é a mesma coisa, tá? Qual é a diferença dessa tabela? Aqui a gente tem variáveis qualitativas, né? Aí veja que aqui em outras, não sei se é isso que ela chama de chamada, lá né? Não sei se é isso. Mas aí ela diz, como você tem aqui várias espécies, tá? Ó quantas, né? Para não ficar muito grande, né? Como cada uma em si tem um número pequenininho, então ela juntou tudo numa categoria só. Isso aqui é importante, né, a depender do tipo de pesquisa que você faça. Se você tiver muitas categorias, fica difícil a leitura ou até a análise. Então, às vezes, você juntando, você consegue resolver alguns problemas. Mês passado, eu fiz uma análise de um trabalho que a gente estava fazendo com uma colega, uma parceria que a gente fez, em que eu estava analisando os resultados da pesquisa e tinha algumas variáveis que tinha várias categorias com medidas muito pequenininhas, pouca gente em cada categoria. E aí, às vezes, você nem consegue, você tem uma dificuldade até para aplicar alguns métodos que exigem quantidades mínimas. Então, você juntar pode ser uma solução, tá?
Mas aí tudo tem que ser explicado. Tudo tem que deixar isso claro. Bom, aqui, gente, um outro exemplo interessante, porque que é de distribuição de frequência. Né? O que é uma distribuição de frequência? Quando você tem uma variável quantitativa, com um intervalo muito grande ou com muitas medidas, né, diferentes. Se você for fazer uma única tabela descrevendo, colocando cada medida numa única linha, você vai ficar com uma tabela gigante. Então, o que você faz? Você separa em intervalos. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, você tem a variável X representa o peso seco de mosquitos em miligramas. Aí o pesquisador que selecionou 20 mosquitos e calculou o peso de cada um desses 20 mosquitos. E tem aqui, então, o I igual a 1 é o primeiro mosquito, esse é o peso dele. O segundo mosquito, esse é o peso. O terceiro mosquito, esse é o peso. E assim por diante. Bom, mas veja, é uma tabela que fica confusa, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o maior e o menor desses pesos aqui e calcula uma coisa que a gente chama de amplitude. Aí eu defino assim, eu vou dividir isso em 5 categorias. Aí eu pego a amplitude e divido por 5. Aí eu divido eu defino a amplitude de cada categoria. Né? E aí eu separo essas 20 medidas em 5 categorias. Esse tipo de tabela é chamado de distribuição de frequências. Aí a gente vai contar quantos mosquitos aqui eu tenho em cada categoria. Isso que é o número de mosquitos em cada categoria chamado de frequência. Então, essa tabela pode ser representada assim. Então, eu pego aqui, organizo, eu pego o menor, o maior, calculo, aí eu defino aqui, em 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pesquisador aqui decidiu representar esses pesos em 6 categorias, sendo que a maior começou do 0,200 ao 0,300, depois do 0,300 ao 0,400 e assim por diante. Né? Até que a última vai de 0,700 a 0,800 miligramas. Tá? Esse símbolo aqui do meio, gente, isso aqui representa o seguinte, quando esse traço vertical representa que essa classe ela é fechada nesse limite inferior. Tá? Então, esse limite desse lado, esses números são os limites inferiores e esses são os limites superiores. Então, aqui você tem limite inferior e aqui você tem os limites superiores. Tá? Então, aqui, essa primeira classe vai de 0,2 até 0,3 miligramas. Depois vai de 0,3 até 0,4 e assim por diante. Agora veja que o 0,3 aparece nas duas classes. E uma das propriedades da distribuição de frequência é que ela tem que ser mutuamente excludente. Isso quer dizer, cada classe, né, ou cada medida, melhor, cada medida só pode estar em uma única classe. Então, esse símbolo aqui significa para dizer assim, essa primeira classe ela é fechada no 0,2 e ela é aberta no 0,3. Essa segunda classe ela é fechada em 0,3 e aberta em 0,4. Então, isso significa que se você tiver um mosquito pesando 0,3 miligramas, ele será alocado aqui na segunda classe, porque essa segunda classe que é fechada. Então, 0,3 vai estar aqui. Então, aqui vai do 0,2 até os números menores que 0,3. Aqui é do 0,3 até números menores que 0,4 e assim por diante. Então eu vou pegar aqui, quantos mosquitos tem o peso entre 0,2 e 0,3? Eu vou pegar aqui, aqui nenhum. Aqui nenhum. Poxa, onde ele tirou? Não, tem aqui no meio, desculpa, não ver essa coluna. Então, entre 0,2 e 0,3, aqui tem 1, 2, 3. Né? Então, esses 3 mosquitos têm o peso entre 0,2 e 0,3. Por isso que a frequência dessa classe é 3. Aí eu pego entre 0,3 e 0,4. Eu tenho aqui 1. Não, isso está errado. Isso aqui não é. Deixa eu apagar. É até 0,4. Então, aqui, 0,3 e 0,4, tá? Então, vai ser aqui, esse 1,
Esse aqui 2, esse aqui 3, 4. Então, por isso que a frequência aqui é 4. Depois, entre 0,4 e 0,5, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Então, a frequência aqui é 4. Depois, entre 0,5 e 0,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a frequência aqui é 6. Entre 0,6 e 0,7. 1, 2. Aqui é 2. E entre 0,7 e 0,8, ó, só sobrou esse, ó, 1. Aqui já foram todos, aqui já foram. A frequência aqui é 1. Então, se você somar aqui, tem que dar quanto? Quantos mosquitos eu tinha distribuído aqui o peso? Eu tinha 20 mosquitos, então a soma aqui tem que dar 20. Né? A soma dá 20. Então, se eu somar 3 mais 4 dá 7, mais 4 dá 11, com 6, 17, 19 e 20. Exatamente 20. Bom, então, essa tabela representa esses mosquitos. Só que os pesos aqui estão organizados em categorias, que são as classes, né? Por isso, uma distribuição de frequências. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Esse N é chamado de frequência, tá? E aqui ao lado eu poderia colocar o que a gente chama de frequência relativa, que normalmente é indicada em porcentagem. O que é a frequência relativa? A frequência relativa é esse 3 corresponde a quantos por cento de 20? Você divide 3 dividido por 20. Né? Aí vai dar 15%. Você multiplica por 100. 4 dividido por 20 vai dar 20%. Então aqui vai dar 4 é 20%. Aqui vai dar 30%. Depois aqui dá 20% de novo. E aqui dá 10%. Então, se a gente somar, vai dar quanto total? Tem que dar 100, né? Poxa, tem algum erro aí, espera aí. Eita, gente, eu errei, espera aí. Ó, 3 por 20. Tá certo. 4 por 20 dá 2,20, tá certo. 6 por 20 dá 30, tá certo. Aqui dá 10, aqui eu errei aqui. Opa, eu botei errado de novo. Eu errei nos últimos. Oh, eu errei nos últimos dois. Professor, por que é por 20 mesmo? Oi? Você está multiplicando por 20, é? Eu estou dividindo por 20. Eu fiz assim, ó. Faz aí, 3 dividido por 20, quanto dá? Aí, como você quer escrever em porcentagem, você multiplica por 100. Você faz 0,15 vezes 100, vai dar 15%. Depois você faz, ó, 4 dividido por 20. Se eu fizer... Tá, porque 20 é o número total, né? Isso, 20 porque é o total, é. 4 dividido por 20, se eu simplificar, vai dar 2 dividido por 10, dá 0,2. Aí se eu faço vezes 100, vai dar 20%. E assim vai. Aí esse 2 aqui no final é que eu tinha errado, porque se eu faço 2 dividido por 20, dá 0,1, né? Então, aqui vai dar 10%, e aqui vai dar 5%. Então, se eu somar,
Ó, 20 com 20, 40, com 30, 70, 80, com 15, 95, então o total vai dar 100. O total sempre tem que dar 100, porque o total é 100%. Bom? Então isso aqui é uma distribuição de frequências. Eu aproveitei aqui do lado e calculei o que a gente chama de frequência relativa. Frequência relativa é essas frequências correspondem a quantos por cento do total. É isso. Aqui é um outro exemplo que ele pega aqui, né, esses dados e distribui, a mesma coisa. Professor, pode falar. O que seria a frequência absoluta? Seria o total, 20? Boa pergunta. Frequência absoluta é o N, tá? Frequência absoluta é o N. Então, a frequência absoluta da primeira classe é 3. A frequência absoluta da segunda classe é 4. Né? Então, cada classe tem uma frequência. Então, a frequência absoluta é o N e a frequência relativa é a porcentagem. Entendi. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, gente, tá? É só um outro exemplo, tá? Mas é a mesma coisa. Ela pegou esse conjunto aqui, dividiu nessas classes, ó. Então, entre 5 e 10, você tem 2 números. Né? Entre 10 e 15, você não tem nenhum, porque veja que o 15 aqui, ó, é aberto. Então, o 15 não está incluído, por isso que a frequência é 0. Entre 15 e 20, você só tem um número, só o 15. Né? E entre 20 e 25, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas são as frequências. Aí você... Professor, pode falar. O intervalo é sempre organizado dessa forma, um lado é fechado e outro aberto? É sempre um fechado e outro aberto. Porque se você deixar os dois fechados, né, por exemplo, se fosse o 15 aqui fechado e aqui fechado, esse 15 você ia contar no segundo ou no terceiro intervalo? Mas daí não começaria do 15, entendeu? Tipo, naquele primeiro lado de 0,200 a 0,300. Seria, no caso, 0,200 a 0,299. E iniciaria o outro com 0,300, entendeu? Ah, pode ser. Não tem problema, você pode fazer assim. Porque daí ficaria fechado os intervalos. Pode ser. Aí pode ser feito assim também. Pode ser feito assim. Não tem problema, não. Tá? Aí, isso aqui fica muito do gosto do freguês. Você define como você na hora de fazer. Mas é mais comum. Quando você tem, por exemplo, o peso é uma medida contínua, né? Então é mais comum você ter essa representação. Mas se você fizer do jeito que você está falando aí, 0,200 até 0,299, depois 0,300 até 0,399, não está errado. Pode ser feito assim também. Tá bom? Bem, deixa eu avançando aqui. Peso, não sei. Aqui é a mesma coisa, só vou passando. A altura do adulto, mesma coisa. Isso aqui é tudo igual, tá, gente? Eu não vou ficar passando. Bom, certo. Agora aqui você pode ter também uma tabela de 2 entradas. Essa tabela de 2 entradas é o que vocês vão fazer no trabalho. Né? Naquela tabela, naquela atividade que eu estava falando no início da aula que vocês vão fazer para a semana que vem, a tabela que eu estava explicando para vocês, que vocês vão fazer, é uma tabela dessa de 2 entradas, porque vocês vão colocar, na verdade vai ter mais de 2 entradas, porque vocês vão colocar aqui as variáveis, aí vocês vão colocar aqui hipertensão, sim ou não, né? Então aqui você vai ter 2 entradas, depois você vai fazer a doença arterial coronária, sim ou não, tá? Então você vai ter uma tabela de 2 entradas. Bem, e aqui, né, então você pode assim, a faixa etária, e aí 2 entradas é aceitável e inadequado. Tá? Então, distribuição de crianças segundo níveis séricos de retinol. Então, por exemplo, primeiro separou as crianças aqui, ó, você tinha lá crianças com menos de 12 meses, né, de 12 a 24 meses, de 24 a 36, de 36 a 48, de 48 a 60 e assim por diante. Bom, aí você tem 161 crianças, então você primeiro vai distribuir aqui o N. Então, dessas 161, 11 crianças têm menos que 12 meses. Né?
23 crianças têm entre 12 e 24 meses, e assim por diante. Tá? E aí, depois dessas 11 crianças, você vai classificar. Dessas 11, quantas têm um nível sérico aceitável? Então, dessas 11. Então, só dessas 11. 5 é aceitável e 6 inadequado. Dessas 23 crianças, né, 10 aceitável e 13 inadequado. Das 35, 19 aceitável e 16 inadequado. Então, veja que para cada linha eu vou pegar o total de cada linha e vou dividir entre as duas entradas. Né? Por isso que é a tabela de dupla entrada. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém querendo entrar, gente. Deixa eu ver aqui para... Então, por isso que é tabela de duas entradas. E depois, a porcentagem é a mesma coisa. Então, aqui eu dividi essas 11 crianças em 5 e 6. Então, o total é 11. Né? Então, eu vou pegar 5, corresponde a quantos por cento de 11? Então, eu vou dividir 5 dividido por 11, e o resultado eu multiplico por 100. Então, eu chego nesse 45,5. Depois eu faço 6 dividido por 11, e eu chego nesse resultado. Depois eu faço 10 dividido por 23, eu chego nesse resultado. 13 dividido por 23, chego nesse resultado. A porcentagem é só fazer a conta depois. Tá? Mas isso, a tabela de duas entradas é quando para cada categoria da sua variável, você vai ter duas possibilidades. Então, para cada grupo de pessoas aqui dessa variável, que é esse total, você vai dividir entre as duas. Tá? Então, se eu pegar, aqui é 32, então 21 crianças nessa faixa etária tem um nível sérico de retinol aceitável e 11 inadequado. Então, 21 mais 11 dá os 32. Opa! Vamos ver aqui. Distribuição de pneus com coletas de lavas. É a mesma coisa aqui, né? Tabela de duas entradas. Eu tenho aqui o número de lavas. Tá? Então, por exemplo, eu peguei lá. Eu tinha 75 mais 184. Então, se eu... Depois eu tinha nesses... desculpa, pensando aqui. Pneus com 0 lavas, né? Porque aqui é o número de lavas, 0 lavas. Então, eu peguei lá os pneus e no total são quantos pneus? Eu tenho 159 mais 222, então se a gente somar vai dar 381 pneus. Então, eu peguei 381 pneus e contei quantas lavas tinha em cada pneu. Então, se eu somar 75 com 184, vai dar 189. 269 pneus não tinha nenhuma lava, 0 lavas. E desses pneus, 75, né, o predador estava ausente, e em 184 ele estava presente. Então, o predador aqui, ele diz, ó, essa lava de Toxorinchites brevipalpis. É o predador desse músculo. E aí vai, gente, tá? Então, nos pneus que eu encontrei entre 1 e 10 lavas, né? E aí, como alguém perguntou, ó, tá vendo que aqui é fechado nos dois extremos, né? 1 e 10. Aí eu tenho 51 aqui e 27 aqui. E depois é só você calcular a porcentagem. Aqui a porcentagem, veja, o que ele fez? Ele pegou o total de pneus em que o predador estava ausente e chamou de 100%. O total de pneus que o predador estava presente chamou de 100%. E aí ele foi calculando a porcentagem em relação a esse total. Né? Diferente daqui que ele foi calculando a porcentagem em relação a cada linha. Tá? Então aí fica ao gosto do freio. Bom, antes de eu começar a falar, gente, né, nos gráficos, né, eu queria praticar um pouquinho lá no Jamov, tá? Quero mostrar isso aqui para vocês. Mas considerando que são 3h20, né, e fica muito cansativo aqui, eu fico falando, vocês ouvindo, vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos, pode ser 10, 15 minutinhos, e a gente volta depois, porque aí eu quero mostrar para vocês que a gente consegue montar essas tabelas aqui nesse software, tá? De maneira bem fácil. Eu quero mostrar isso para vocês.
Pode ser? Vamos fazer um intervalo? Pode, sim. Então, deixa eu botar aqui, ó. Vamos lá, voltamos. 10 minutos, tá bom? Ou quer 15 minutos? Eu mandei a foto para você nas contas do YouTube. 15h30, tá bom? Porque aí depois a gente, mais uma horinha a gente termina. Tá, então voltamos às 15h30, tá certo? Até já.
Pessoal, vamos voltando. Professor, não conseguindo baixar. Tipo, eu baixei, mas não consigo abrir. Aquele arquivo para instalar, do download? Sim. Tá. Alguém já tentou daqui do grupo? Alguém já tentou e conseguiu? Você baixa ele, aí ele é um arquivo executável, né? Você tem que clicar nele, ele vai normalmente aparece. Você deseja instalar, autoriza instalar alguma coisa, aí você não está conseguindo. Pronto, isso. Aí quando eu coloco, não tem a opção executar, só aparece que o Windows protegeu o computador. Não, talvez tenha algum bloqueio do seu Windows aí de... É o antivírus que está bloqueando. Isso. Você não tem nenhuma opção assim de desbloquear. Quando aparece essa mensagem de o Windows... apareceu, executar assim mesmo. Então vou apertar. Pode colocar. Aí ele vai instalar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bem, então nós vamos usar aqui aí ao longo dessas aulas para poder construir gráficos, tabelas. Eu vou usar esse software chamado Jamov, acho que é Jamovi, na verdade, porque não tem acento, né? Jamovi. E como ele funciona? Então aqui você tem, né, duas janelas aqui, tá? Nessa janela do lado esquerdo, que é tipo um jogo da velha, né? É uma interface parecida com o do Excel. Como que os dados estão organizados aqui? Linhas, colunas. Então é uma tabela, como a gente falou aí no início da aula, que as tabelas são organizadas, os elementos em linhas e colunas. Então em cada coluna a gente vai colocar uma variável. Tá? Então a gente pode colocar aqui. E aí, se eu quero descrever a variável, se eu clicar duas vezes aqui, vai aparecer. Ó. Então, eu consigo aqui botar o nome que eu quiser. Aqui eu consigo classificar em nominal, né? Ordinal, contínua. Tá? Aqui ele não faz diferenciação entre contínua e discreta, mas se você clicar aqui em contínua, aí ele aparece aqui, ó, integer, que é inteiro ou decimal. Então, é como se o integer aqui fosse discreto e decimal contínuo, né? Então aqui você consegue classificar, tá? A variável, consegue colocar nome, você consegue fazer tudo aqui. Então acho que é a primeira. Bom, tem duas maneiras. Você pode. Opa, aqui eu vou fechar só para colocar. Você pode ir digitando os dados aqui, ou você também pode, se você tem um banco de dados no Excel, você consegue importar ele para cá. Eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês. Isso aí tem muito material disso sobre esse software. Se vocês precisarem, vocês podem dar uma pesquisada na internet, vocês vão achar muita coisa, vídeos no YouTube, tá? Então, esse tipo de software, a gente usa e vai usando e vai aprendendo. Como eu falei para vocês nessa aula, eu não uso esse software no meu cotidiano. Eu tô aprendendo um pouquinho aí para ir, né, usando nas aulas, tal, mas eu não uso normalmente esse software. Então, assim, muita coisa talvez se vocês me perguntarem, eu não vou saber. Aí a gente vai buscar na internet, no Google, no YouTube, enfim, bom?
Mas aqui, para importar, né? Então, por exemplo, você tem a opção de abrir um novo aqui, fazer um novo arquivo, abrir algum arquivo que você tenha, importar, você tem essa opção. Eu vou importar para vocês verem. Se eu fosse abrir, ó, eu ia clicar aqui, por exemplo, aí eu ia escolher uma pasta, né? Deixa eu pegar uma pasta aqui, ó. Por exemplo, aquele arquivo que eu passei para vocês para usar na aula, né? Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, tá aqui, ó, como esse arquivo com extensão OMV, que é o arquivo que está lá no Moodle para vocês fazerem o trabalho, né? Se eu clicar aqui, eu abro ele. Mas eu não quero abrir o arquivo, eu quero importar, né? Então, eu não sei se ele abre aqui do Excel, será? Opa, vamos ver se ele abre. Abriu, pronto. Esse aqui é um arquivo do Excel, que estava lá, ó. Né? Eu abri esse arquivo. Pronto, abri ele aqui. Então, ele abriu nessa janela. Então, o que eu tenho nesse arquivo? Se eu pegar lá para vocês verem, ó, não, esse aqui é outro. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Isso aqui é outra disciplina, é tanta disciplina que... esse arquivo, amostra 1, é um arquivo do Excel. Eu poderia abrir no Excel, mas eu abri aqui no Jamovi, tá? Então eu abri ele aqui, abriu já aqui. Então o que eu tenho? É uma amostra hipotética, tá? Eu peguei aí de um banco que eu tinha, tchau. Então olha só, eu tenho aqui, ó, quantas pessoas, vamos ver nessa amostra, ó. O N aqui é igual a 600, tá vendo? Então eu tenho 600 pessoas aí na amostra. Aí o que eu tenho? Eu tenho essa primeira variável sexo. Né? Variável sexo é uma variável nominal. Né? Eu nem sei se está classificado corretamente. Ó. Se eu vier aqui, ó, sexo nominal, tá certo? Né? Depois eu tenho aqui, ó, idade. Né? É uma variável nominal? Não, idade não é nominal. Então eu posso até mudar aqui já. Ó. Vou botar aqui idade contínua. Né? Como aqui deve estar em anos, eu posso deixar aqui inteiros, né? Como se fosse discreta. Peso é uma variável contínua. Né? Altura é uma variável contínua. Tá? Pronto. Então tá classificado aqui. Vou fechar aqui para ficar mais fácil. Bom, e aí eu posso trabalhar com esse banco. Então imagine o seguinte: eu quero fazer um gráfico com a variável sexo. Então aí a gente vem aqui, gente, ó. Data, ele só aparece aqui, tá? Quando você coloca análise, né, e aí uma dica que aconteceu com uma aluna na disciplina que eu estava dando lá no PPGNUT. Quando ela baixou, por algum motivo, eu não sei porquê, no meu já veio assim, não tinha essa parte análise, não tinha. Se acontecer isso com vocês, vocês veem nesse maisinho que está aqui do lado, e clica aqui em módulo, e ele aqui tem a possibilidade de instalar módulos. Tá? Se você clicar aqui, aí vai aparecer vários módulos que você consegue instalar. Né? Esse aqui eu acho que é o módulo de descritivos, mas isso é só se não aparecer isso no seu, tá? Bom, nós vamos voltar para cá. Então, eu clico aqui, ó, Exploration. Aí eu quero fazer uma descrição, acho que aqui, vamos ver se aparece. Pronto, aparece. Pronto. Então aqui estão as minhas variáveis, ó, sexo, idade, peso e altura. Eu quero fazer um gráfico, então plots, né, gráfico, vou pegar aqui. Pronto. Então eu quero fazer o quê? Bom, é um gráfico, eu quero fazer um gráfico de barras, por exemplo, né? Um gráfico de barras. Então eu vejo aqui, ó, bar plots, gráfico de barra aqui, tá? Eu seleciono aqui. Aí depois vocês podem ir testando aí o que vocês quiserem. Enfim, quero fazer com a variável sexo. Então, clico aqui sexo e insiro a variável aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai gerar o gráfico para mim. Né? Está demorando
meu computador está lento, mas ele gerou o gráfico aqui, né? Então aqui eu tenho, ó, feminino, tenho masculino, né? A variável sexo foi classificada. Posso fazer a mesma coisa com o peso, com a altura, mas olha, como são aqui, eu tenho mais medidas, eu vou fazer o seguinte, o peso, eu vou gerar um histograma. Opa, mas aí não pode ser aqui, né? Talvez tenha que fazer em outro. E aqui, ó, deixa eu ver, eu posso exportar, ó. Vamos supor, eu estou fazendo um artigo, aí eu quero botar esse gráfico no meu artigo, eu venho para cá, né, exporto, ou copio ele, ou exporto, enfim. Se eu copiar e abrir no Word, ó, por exemplo, problema com segurança. Pronto, está aqui. Ó, tá? Então eu consigo colocar aqui, aí eu escrevo aqui, figura 1, distribuição, o sexo, tá. Pronto, fiz o meu gráfico. Não é fácil, gente, de fazer? Isso é que vocês vão fazer na atividade, tá? Bom, depois, né? Poderia pegar a altura aqui, ó, tirar o sexo agora, colocar a altura, e em vez de um gráfico de barras, eu posso fazer um histograma. Tá? Vamos ver o que fica. Tá aqui, ó, fez um histograma. Né? Mas eu quero fazer uma tabela de frequências. Ó, posso fazer uma tabela de frequências? Vamos ver como fica. Como é que ele faz? Deixa eu ver se eu acho. Aqui é cálculo. Isso aqui a gente vai ver semana que vem, tá? Tamanho de amostra, percentil, médias de tendência central. Então, isso aqui eu vou fechar, que é o que a gente vai ver semana que vem. Eu não sei o que ele faz para fazer essa. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Aqui ele fez um histograma. Aqui fecha. Professor, não teria que tirar a opção de frequência, de altura lá nas variáveis, aí botava a frequência e depois botava de novo a altura na variável. Pode ser que vá, não sei. Deixa eu ver aqui. Altura. Como ele faz essa tabela de frequências, eu imagino que é aquela distribuição de frequências, né? Ele vai botar as classes e as frequências. Eu só não estou achando aqui como faz para aparecer essa tabela. Não. Deixa eu ver aqui se é peso. Pareto. É aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Entendi. Eu vou depois tirar essa dúvida, mas agora eu fiz aqui só para confirmar com vocês. Mas ó, eu calculei aqui, ó, tabela de frequências, e aí eu peguei a variável sexo, tá? Porque quando eu coloquei
peso e a altura ele não estava calculando, né? Eu não sei se é porque aqui a variável é uma variável contínua, ele não faz essa distinção, não sei se você tem que transformar a variável. Quando eu transformei para variável, peguei a variável sexo, que é uma variável nominal, ele fez, ó. Aí o que acontece? Ele pegou aqui, ó. A gente tem duas categorias, ele chama de níveis, feminino e masculino. Count são as frequências, ele contou 313, 287, né? E aí ele calcula ainda aqui a frequência relativa, né? Essa aqui é a frequência relativa, que é a porcentagem do total. Então, 303 corresponde a 52,2% do total. 287 corresponde a 47,8%. Vocês lembraram, o total, se você somar aqui, vai dar 600, né? Então é só fazer a conta. E aqui, a gente chama de frequência acumulada. Frequência acumulada é quando você vai somando. Você pega esse 52,2, soma com esse 47,8, você vai tendo isso aqui. Tá? Agora, ele não faz aqui... Deixa eu ver, vou testar com outro aqui, ó. A idade, por exemplo. Ele não calcula a distribuição de frequência, a tabela de frequência ele não calcula para variáveis contínuas, tá vendo? Ele só calcula para variáveis só para variáveis quantitativas. Tá? A mesma coisa aqui, né? Ele faz para a idade, por exemplo, eu posso fazer o quê? Ele faz essa descrição ele dá medidas de descrição, as medidas de tendência central, média, mediana, desvio padrão, máximo, mínimo, tá? Isso aqui a gente vai falar semana que vem, não se preocupe não. Ele faz, para essas variáveis, ele faz o quê? O histograma, né? Então ele divide em frequências e faz o gráfico. Tá? Ele faz o histograma. Se eu transformar... Tá. Tá? Então, assim, gente, qual é o objetivo da atividade? Que vocês pratiquem, né, utilizando essa ferramenta aqui, vocês vão fazendo. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou querer que vocês façam a tabela, né? Então, deixa eu ver aqui. Se a gente mudar os dados, porque aqui a gente consegue colocar cruzado. Deixa eu só ver se eu descubro aqui como é que a gente coloca. Vou colocar ordinal, tá? Em vez de colocar contínua, eu vou colocar ordinal. Vamos ver se dá. Que aí ele já define os níveis aqui, ó. Deixa eu ver. Agora... Tá. Então vamos ver uma coisa aqui, ó. Fazer um teste. Eu mudei tudo para ordinal. Aí, deixa eu testar aqui, ó. Vamos botar agora idade, ó. Pronto, ele fez. Agora que tem um problema, ó, ele pegou idade, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aí ele contou as frequências de cada idade e chegou nisso aqui. Agora tem um problema aqui que ele não separa, o ideal aqui é que ele fizesse o quê? Se ele tiver muitas idades diferentes, né, você vai ter uma tabela muito extensa, com muitas linhas. Então o ideal é você separar em grupos, em classes, né, por exemplo, de 10 a 12, né, depois de 12 a 14, né? Depois de 14 a 16, 16 a 18, por exemplo, né? Separa assim classes. Aí a gente precisa descobrir como é que ele faz isso. Né? Então, por exemplo,
no histograma ele separa em classes. Tá, né? Mas certamente deve ter uma maneira que ele faça isso, né? É só a gente ir fuçando aqui e vai descobrindo, né? Ó, frequência das alturas. Qual é o problema aqui? É que ó, ele colocou uma linha para cada frequência. A gente precisa isso aqui separar em classes. Então, aí fica a tarefa para vocês descobrirem como fazer isso, né? Pesquisar aí no Google, no Excel, enfim. Tem muito tutorial, gente, sobre esse software. Eu já vi que tem. Aí vai ficar como tarefa para vocês fazerem. Bom? Mas é uma mostra bem rápida aí de que é bem intuitivo, né? Vocês vão descobrir. Bom, seguindo, vamos lá. Por fim, gente, a gente falou das tabelas, agora eu vou falar dos gráficos, tá? Para a gente, nessa última parte da aula. Então, eu posso representar o meu banco de dados ou por tabelas ou por gráficos. Então, a gente vai falar em alguns tipos de gráfico e para quais variáveis a gente pode utilizá-los. O diagrama de barras, ele é um gráfico que ele serve para representar variáveis qualitativas e quantitativas discretas. Para as quantitativas contínuas, a gente utiliza o histograma, que é um gráfico muito parecido, é um gráfico de barras também, mas ele é um gráfico de barras para variáveis contínuas, porque aí as barras ficam sobrepostas. Então, se a gente pegar esse exemplo, ó, estudo que objetivou detectar o sangue ingerido por fêmeas dos mosquitos, principalmente das fêmeas dessa espécie, Culex pipens, em área suburbana de Chicago entre 2005 e 2007. Qual é a preferência alimentar dos mosquitos dessa família? Então, aí a gente vem aqui, olha, tá? Então, qual é a preferência alimentar dos mosquitos? Eles preferem se alimentar em qual espécie? Ave, mamíferos ou ave mais mamíferos? Gente, vocês estão ouvindo? Professor, pode repetir de novo aqui, acho que travou para mim. Tá. Veja, esse gráfico dá o quê? Esse gráfico representa o quê? Ó? Representa a preferência alimentar, tá, dos mosquitos da espécie, né, das fêmeas da espécie Culex pipens. Então, aproximadamente 700 mosquitos estudados, né, eles analisaram aí o número de mosquitos, 1.000 e poucos mosquitos, né, cerca de 700 se alimentam de aves. Tá? Cerca de 300, mais ou menos aqui, ó, 300, então aqui a frequência, né, se alimentam de mamíferos. Tá? E um número bem baixinho, talvez uns 20, mais ou menos aqui, se a gente estimar, né, se alimentam tanto de aves quanto de mamíferos. Tá? Então, qual a fonte alimentar preferida desses mosquitos? Quem? Aves. Certo? Ave. Muito bem, porque é o que tem nessa análise, certo? Que apresentou a preferência foram as aves. Então, veja, o gráfico é muito, muito simples, né? O gráfico de barras, ele vai dar, né, as categorias, e que aqui são as espécies, e a frequência para cada espécie. A frequência está aqui no eixo vertical e as categorias aqui no eixo horizontal. Então, isso aqui é um gráfico de barras. Tá? Quando que eu posso usar o gráfico de barras? Para descrever tanto uma variável qualitativa, como é o caso, ave, mamífero, né? E ave mais mamífero, então é uma variável qualitativa, eu quero descrever, né, a sua distribuição, a distribuição das suas frequências, e eu também posso usar para variáveis quantitativas discretas. Distribuição de pacientes segundo estado nutricional. Então, eu tenho lá nutrido, desnutrido e sem diagnóstico. Então, estado nutricional é uma variável. Essa variável é qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Qualitativa, né? Eu classifico em 3 categorias aqui, ó: nutrido, desnutrido e sem diagnóstico.
vou representar. Olha o gráfico. Né? Então, veja, esse gráfico ele até desconsiderou o sem diagnóstico. Ele colocou o nutrido e o desnutrido. Né? Então, você tem aqui 2.061 casos de pessoas nutridas e aqui desnutridos, 1.905 casos. Agora, presta atenção nesse gráfico. Esse gráfico, vocês acham que está adequado? Ou tem algum problema? Usando todos os dados lá de cima, ia faltar o sem diagnóstico, né? Perfeito. Então, ele não colocou os 100 diagnósticos, né? 34. Mas veja, ó, 100 diagnósticos é um número muito pequenininho aqui, né? Então, será que faz diferença não colocar 100 diagnóstico? Em comparação com os outros, ele é muito pequeno. Se eu fosse representar aqui, ia ficar uma barra quase imperceptível, né? Porque os outros são bem maiores. Tá? Então, até aí tudo bem, não é um grande problema. Esse não é o maior problema. Esse gráfico tem um outro grande problema, que esse sim é um problema maior. Qual é? Vou fazer um outro... O início dele? O início em que sentido? Pela quantidade ali que ele colocou já, iniciando, acho que é 1.000 e alguma coisa. Perfeito. Quem é que falou? Eugênia. Eugênia. Perfeito, você está certíssimo. Ele começa em 1.800. O eixo aqui, gente, o eixo vertical, ele representa, então, a quantidade, né, de pessoas. Normalmente, o que a gente começa? Aqui, na intersecção dos dois eixos, né, a gente deveria ter o 0. Né, e aí você faz essa escala. Ele botou 1.800 aqui. Né, então, o 0 estaria aqui embaixo. Né, e aí, veja fazendo isso, o que aconteceu? Né? Você distorce os resultados, você distorce o gráfico. Por quê? Ó? Se eu não tivesse colocado esses números aqui no eixo vertical, tá? Se eu não tivesse colocado esses números, olhando só para esse gráfico, né? Vocês, só visualmente, sem olhar para os números, né? Vocês diriam que o número de nutridos é próximo ou a diferença em comparação com os desnutridos é alta? Parece que a diferença é bem alta, né? Por esse. Isso, perfeito, né? Porque, veja, essa barra não é mais do que a altura dela não é mais do que o dobro dessa. Então, parece que essa aqui, por exemplo, sei lá, tem representa 70% dos dados e essa 30%, porque essa aqui é mais do que o dobro dessa. Né? Mas quando a gente vai ver os números, ó, essa aqui é 2.061, essa é 1.905. Isso aqui é 51%, isso aqui é 48%. Então, essas duas barras deveriam ter alturas próximas. Né? Então, esse gráfico está distorcendo esta realidade. Né? E esse problema se deu por conta como a Eugênia falou, dessa escala, porque ao invés de ele começar no 0, ele começou no 1.800. Aí ficou distorcido. Então, esse é um tipo de cuidado que a gente tem que ter, né, para construir os nossos gráficos, para que eles representem corretamente os nossos dados. Isso aqui é muito comum de ver na imprensa, essa distorção. Outro dia eu vi, e não só na imprensa, né, mas também os políticos adoram isso. Outro dia eu vi um gráfico, não vou citar a fonte, não vou citar, é da Prefeitura de Maceió, né, um gráfico da CEMED. Também não é nenhum problema. Mas para você ver como os caras, esses políticos gostam de enganar a população. Né? E aí eles estavam falando da matrícula na rede municipal, né, de ensino de educação de Maceió, que aumentou esse ano. É uma informação verdadeira? É uma informação verdadeira. Eu vou ver se eu encontrar o gráfico, eu mostro para vocês depois. Né? Mas aí eles fizeram um gráfico de tal maneira, né, que parecia assim, que tinha aumentado muito mais em comparação com os anos anteriores do que aumentou. Então eles distorceram esses dados. Né? Então, isso é um poder que você tem se você quiser distorcer, né, essa informação
não é falso, né? Os números aqui estão corretos, mas está completamente distorcido. Então, é por isso que a gente precisa ter atenção na hora de fazer o gráfico, fazer a escala adequada e tal. Bom, então, veja, se eu tivesse começado do zero, olha como ia ficar totalmente diferente desse. Né? Então, isso, quando a imprensa quer distorcer uma informação, né, é muito comum usar dessas artimanhas. Né? A Folha de São Paulo outro dia fez uma... Outro dia não, já tem um tempinho, alguns meses, né? Eu até era assinante da Folha e deixei de assinar porque eu falei, eu não vou ficar contribuindo para um jornal que me ataca, né? Então, a Folha de São Paulo fez uma reportagem, uma matéria, para falar dos servidores públicos que ganham muito, né, tal, enfim, esse folclore. Né? E é folclore por quê? Porque eles distorcem os dados, eles fazem esse tipo de coisa, né? Porque se você pegar uma classe, mas uma classe muito pequena de servidores públicos, se você pegar, eles ganham muito mais do que 90% dos servidores públicos. Né? Mas eles falam como se todos os servidores públicos ganhassem a mesma coisa que essa pequena parte, talvez menos de 10%, eu acho, talvez 1% ganha. Né? Então, como se todo mundo tivesse o mesmo salário. E aí eles usam dessas artimanhas para distorcer a realidade. Né? Então, veja, o gráfico correto seria esse, do lado direito. Né? Aí, veja, aqui você tem 51%, aqui você tem 48%. Então, as barras têm alturas parecidas. E ainda, se a gente colocar sem diagnóstico, aí sim, ó, ela é baixinha, porque é quase zero, né? É 1%. Então, aqui sim está adequado. Tá bom? Então, eu chamo a atenção para isso, gente, na hora de fazer o gráfico, da importância dessa percepção, né, de usar as escalas adequadas para que o gráfico fique adequado à realidade. Tá bom? Deu para entender essa diferença, gente, aí, essa observação? Ficou claro? Sim. Joia. Bom, e aí você tem, eu vou passar meio rápido, isso aqui que é a mesma coisa, né? Só que ao invés de usar o número absoluto, né? Alguém tinha perguntado lá no início, essas aqui são as frequências absolutas, essas são as frequências relativas, tá? Mas é o mesmo gráfico de barras, eu posso utilizar em porcentagem, tá? E, ó, aí esse eixo aqui, ó, fica em porcentagem, eu vou ter o gráfico de barras, tá bom? É a mesma coisa aqui, né? Vou passar diagrama de barras, tá? Então aqui no caso, né? Ó, lá eu tinha estado nutricional, era uma variável qualitativa. Aqui eu tenho número de bens, né? É uma variável quantitativa, mas discreta, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Então eu posso fazer também um gráfico de barras. Tá? Bom, vamos passar. Um outro gráfico que a gente tem conhecido, né? É o gráfico de setores, é o famoso gráfico de pizza, né? É utilizado para representar variáveis qualitativas, né? Ou variáveis quantitativas discretas, mas acho que mais variáveis qualitativas, tá? Então eu tenho, ó, distribuição do número de fêmeas Aedes tricheriatus segundo a classificação do comprimento da asa. Então, ó, classificação do comprimento da asa é em milímetros. Pequena, média e grande, ele dá a classificação equivalente ao tamanho do corpo. 769 fêmeas foram analisadas, né? Aí a classificação segundo o tamanho do corpo foi dada numa dessas categorias. Então, eu posso, né, representar esta tabela por meio de um gráfico. Normalmente, gente, num trabalho acadêmico, né, num artigo que vocês vão fazer, ou você representa um conjunto de dados através de uma tabela ou de um gráfico. Nunca tem necessidade de fazer os dois, né? Porque senão é uma redundância, tá? Então, tanto faz. Aí a gente vai vendo o que for mais adequado para aquele contexto. Mas uma coisa importante no gráfico de setores é que os setores, que são os pedaços, né, eles devem ser proporcionais a essas frequências. Então, você tem aqui, a frequência relativa é 13, 78 e 9. Né? Então, o tamanho, né, o setor que representa a média, ele tem que ser muito maior, né, do que os outros, aqui que é 78%.
Então, a mesma coisa vale para aqui. A gente tem que manter essa proporção. Um outro gráfico importantíssimo para a gente, isso vocês vão ver muito, né? É o gráfico de linha. Né? O gráfico de linha ele é especialmente utilizado quando você quer ver, quando você quer comparar como que uma variável ela está evoluindo com o tempo. A gente está, que na verdade eu estou atrasado, gente, era para ter concluído, né? Junto com o grupo que a gente trabalha, já estamos uns 2 meses para finalizar e aí com aula, depois de férias eu parei e voltei, não consegui ainda pegar para terminar, mas a gente estava fazendo uma análise sobre a mudança do perfil etário, né, dos contaminados, das pessoas que desenvolveram casos graves de Covid e dos óbitos de Covid no estado de Alagoas. Então, a nossa hipótese é de que há uma mudança, né, na faixa etária entre a primeira e a segunda onda. E depois a gente começou a perceber que talvez fosse interessante, a gente começou a analisar, e falta concluir, de que ainda se a gente compara o início do ano para cá, desse ano para cá, ainda a mudança é mais perceptível ainda por conta da vacinação. Então, veja, como que a gente pode fazer essa comparação? Então, eu posso pegar, né, o número de casos, né, em um ponto do ano passado, em um ponto do início desse ano, e um ponto agora no meio desse ano. Pego, sei lá, pego em julho, né, em janeiro e em julho desse ano. Pego quantos casos tinha. Depois eu pego o número de casos graves, número de óbitos. E aí eu faço um gráfico desses de linha. Tá? E aí eu vou comparar, será que aumentou, será que diminuiu? Eu posso fazer uma linha para cada faixa etária. E aí, por exemplo, se a minha hipótese estiver certa, bom, a vacinação está fazendo efeito. Então, o número de óbitos de pessoas mais velhas que se começaram a vacinar antes, ele deve estar caindo. Imagina, eu não sei se isso é verdade. Faço um gráfico desse. As crianças começaram a se expor mais, né, porque depois dos primeiros meses, todo mundo cansado de ficar em casa, né, as pessoas começaram a sair mais, ir para parques com as crianças, ir para a praia, ir para restaurante. Esse ano, no início do ano, as crianças de escola pública começaram a ir para a escola. Então, com uma exposição maior, será que isso alterou a incidência nessa faixa etária, né, crianças e jovens? Posso fazer, então, pegar para essa faixa etária e fazer um gráfico de barras e comparando. Bom, com o passar do tempo, como é que essa variável foi se comportando? Então, o gráfico de linha, ele serve para isso, ele serve principalmente para a gente analisar como uma variável se comporta ao longo do tempo. Nesse exemplo, a gente tem a produção de leite, tá, em milhões de toneladas, uma comparação entre Índia e Estados Unidos nesse período aqui, de 1966 a 2000. Então, aqui estão as quantidades na Índia e aqui nos Estados Unidos. E aí, aqui na tabela, a gente não consegue visualizar muito bem. Então, o que a gente faz? A gente monta um gráfico. Né? E aí, como eu quero saber, quero analisar isso, a evolução disso ao longo do tempo, o gráfico mais adequado é o gráfico de linhas. E aí, onde eu tenho esse losango, que é essa curva aqui, eu tenho o comportamento da produção de leite na Índia. Então, a gente observa que de 66 até 2000 teve um aumento exponencial, né? Passou de 20, né, para quase 80 milhões de toneladas, enquanto nos Estados Unidos também aumentou, mas de forma quase que linear, de tal maneira que no início a produção de leite dos Estados Unidos era 40 milhões a mais do que na China, né? E em 2000 a produção de leite, na China não, desculpa, na Índia, a produção de leite indiana ultrapassou a produção americana. Né? Então veja que esse gráfico ele é muito útil para isso. Né? Eu fiz um trabalho um tempo atrás que eu estava vendo, comparando o investimento em ciência e tecnologia no Brasil. Né? Aí a gente pega da década de 90 até os dias atuais, a cada ano, quanto foi investido. Né? Então, você faz um gráfico desse.
Então, sempre que a gente quiser ver o comportamento de uma variável ao longo do tempo, esse é o gráfico mais adequado, gente, o gráfico de linha. Tá bom? Tem um outro gráfico também, que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, que é o gráfico de dispersão, tá? E eu pedi até no trabalho para vocês fazerem. O gráfico de dispersão é quando a gente quer analisar a relação entre duas variáveis qualitativas. Eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Por exemplo, eu quero saber, bom, será que existe uma associação entre a produção de leite indiana e a produção de leite estadunidense, né, nesse período? Então, será que existe alguma associação? Será que essas duas variáveis estão correlacionadas? Por isso que a gente diz que o gráfico de dispersão ele é utilizado na análise de correlação, né? Então, a gente faz o quê? Eu faço um gráfico assim. Boto aqui no eixo X a produção de leite, por exemplo, na Índia. E aqui no eixo Y, a produção de leite nos Estados Unidos. E aí, cada par ordenado, né? Então eu pego a produção de leite na Índia, é 20, nos Estados Unidos é 58. Eu vou botar um ponto aqui, né? Que vai ser 20 e 58. Então vai ser um pontinho. Depois eu pego 23 e 56. Então, eu pego aqui, vai ser um pontinho aqui. Depois eu pego 29 e 60. Então, pego aqui o 29, pego um ponto aqui, vai estar mais ou menos aqui assim. Depois eu pego 50 e 70. Né? Então, eu pego aqui 50, vai estar mais para cá. Né? E 70 vai ser mais ou menos um ponto aqui assim, né? São pontos, tá, gente? Que aqui fica difícil fazer. E depois 80 e 75. Então, 80 está para cá, 75 está para lá. Tá, então, eu tenho aqui 5 pontos, porque eu tenho 5 pares. Para cada par, eu tenho um ponto. Então, isso aqui é chamado de gráfico de dispersão. Aí a gente percebe aqui que esses pontos estão dispersos, né, em torno de uma reta. Então, se eu fosse traçar aqui uma reta, por exemplo, mais ou menos, essa reta passaria, né, aproximaria esses pontos. E aí, nesse caso, a gente diz que a gente tem uma correlação aproximadamente linear. Né? Existe uma correlação. Essas duas variáveis existe uma correlação linear entre elas, né, pelo gráfico de dispersão. Tá? Depois tem cálculos que a gente pode fazer para quantificar isso, tá? Mas pelo gráfico a gente consegue enxergar que existe uma correlação linear. Os pontos estão próximos de uma reta. Tá bom? Bem, alguma dúvida, gente, até aí? Alguma pergunta? Deixa eu ver que oração aqui, são 4h13. Deixa eu ver, dá para a gente avançar mais um pouquinho, vamos ver se a gente conclui. Está faltando pouco. Deixa eu ver se tem alguma dúvida lá no chat, alguma coisa. Deixa eu fechar fechar isso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Eita, olha, só vi agora a mensagem que vocês colocaram. É porque quando eu estou projetando, gente, se tiver alguma coisa, podem me interromper no áudio, porque quando eu deixo na tela cheia, eu não vejo o chat. Mas a Alda está aí acompanhando, ela registrou a presença, né? Pessoal, alguma dúvida aí desses gráficos aí, do que a gente está falando? Uma pergunta? Tranquilo? Bem, para a gente concluir aí no finalzinho, né, que falta, vamos lá. Bom, o que é o histograma? Então, o histograma também é um gráfico de barras, só que ele é um gráfico de barras para representar quando a gente tem uma variável quantitativa contínua. Por quê? Porque aí nós organizamos essa variável, essa distribuição, em intervalos, né, em classes. E aí, para cada classe, a gente vai fazer uma barra. Então, de 1000 a 1500, de 1500 a 2000, 2000... Então, cada
intervalo desse vai ter uma barra, e o N aqui vai ser a frequência vai ser a altura. Então, o histograma é um gráfico onde você tem classes no eixo X e frequência no eixo Y. Tá? O histograma, então, vai ser a representação gráfica de uma distribuição de frequências. Tá? É isso aqui. Tá? Você pode usar tanto as frequências absolutas, aqui no eixo vertical, quanto as frequências relativas, se você decidir colocar em porcentagem. Tá? Bom, ainda nós podemos representar duas variáveis qualitativas, né? Então, se você tem aqui idade da menarca, né, de mulheres segundo a idade e medidas do tríceps. Então, eu tenho a idade aqui, tá? E medidas do tríceps aqui. Tá? Então, eu tenho 15 mulheres com idade menor, entre as mulheres com idade menor que 12 anos. Então, eu tenho 15, 29 e 36. Se eu somar, vai dar 15 com 29, dá 39, 44, dá 80. Então, 80 mulheres aqui na minha amostra, né, são menores que 12 anos. Dessas 80 mulheres, 15 né, tinha o tríceps classificado como pequeno, 29 como intermediário e 36 como grande. Quando eu pego as mulheres de 12 anos ou mais, eu tenho essa soma aqui, esse mais esse mais esse, né, e aí essas classificações. Tá? Bom, como que eu posso representar isso graficamente? Então, eu posso colocar um grupo aqui, ó, que são as mulheres menores que 12 anos, e um outro grupo de barras para as mulheres de 12 anos ou mais. Né? E aí a gente coloca uma legenda, pequeno, intermediário e grande. Eu posso colocar ou em números relativos ou em números absolutos. Como eu estou comparando dois grupos, gente, é mais comum você colocar em números relativos, em colocar em porcentagem, porque aí faz mais sentido essa comparação. Bom, então a mesma coisa aqui, né, você tem duas variáveis, né? Peso seco, né, de fêmeas dessa espécie e temperatura. Então, para essas categorias, né, então, de 0,45 a 0,50 miligramas, né, eu tinha uma fêmea. Dessa fêmea, era uma única fêmea, ela tinha temperatura maior que 20 graus. Entre 50 e 55, uma fêmea com temperatura maior. Entre 55 e 60, 3 fêmeas, as 3 com temperatura maior que 20 graus. Agora, de 0,60 a 0,65 miligramas, eu tinha 15 fêmeas. Dessas 15, 2 com temperatura de 20 graus e 13 com temperatura maior que 20 graus. E assim por diante, tá? Bom, como que eu posso representar isso? Então, eu faço um histograma para cada temperatura, né? Porque eu preciso separar. Então, aqui vai ser um histograma e aqui vai ser outro histograma. Então, para a temperatura de 20 graus, eu vou ter essa distribuição. Para a temperatura acima de 20 graus, é essa distribuição. Então, aí esse gráfico eu vou olhar e vou analisar ele. Então, o que eu percebo aqui? Né? Que existe uma assimetria. Veja, a média, né, o meio, o meio, que aí está mais ligado com o mediano, que a média pode sofrer por conta dessa assimetria, o meio está aqui. Né? Então, veja que depois do meio, eu tenho uma uniformização lá no alto, lá no 4. Né? E antes, né, para moscas mais leves, a frequência é menor. Então, eu tenho aqui uma assimetria. Esse gráfico, né, para a temperatura de cima de 20 graus, ele já é mais simétrico. Né? Eu tenho aqui nos extremos valores menores, porque aqui a diferença é muito pequena. E no meio, eu tenho uma concentração maior, quer dizer, as moscas estão concentradas aqui, né, no meio, entre 60 e 65 miligramas. Tá? Então, eu consigo ver que eu tenho aqui uma influência da temperatura no peso das moscas, já que a distribuição é visualmente diferente. Aqui eu tenho uma distribuição mais simétrica do que aqui. Bom, é isso, né? Porque esse é o exemplo que eu dei. Pronto, gente, tá? Então é só assim, uma passada dos tipos de gráfico, quando é que a gente usa, enfim, algo bem rápido aí. Aí a gente precisa ir se aprofundando nessa prática, né? Então a ideia do exercício, né, que eu estou propondo
é que vocês pratiquem isso que a gente estava vendo, né, continuando aí, pegando o banco de dados e aí elaborando a tabela, o gráfico e tal, e aí vocês podem utilizar aí a ferramenta que vocês se sentirem mais confortáveis, né, para que a gente possa praticar um pouco, né, porque é isso que vocês vão precisar também depois nas análises que vocês vão fazer para os artigos e também futuramente, lendo artigos, vocês vão precisar entender tudo isso. Tá bom? Então a gente vai encerrar a aula por aqui. Fico aí aberto a perguntas, a comentários. Fiquem à vontade. Para a gente poder encerrar alguma questão. Bom, eu vou usar aquele ditado, né? Quem cala consente, né, Aldo? Então, se ninguém tem pergunta, por mim a gente pode encerrar. A não ser a Alda quer... Isso aqui, a aula é muito boa, Gabriel. Você é muito didático. Vai no passo a passo e fica claro. Obrigado. Mas então é isso. Então a gente pode finalizar, né? Podemos sim. Perfeito. Meninas, então vocês vão ter aí a semana para fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no grupo, no WhatsApp. É mais rápido do que se mandar e-mail. Às vezes eu fico enrolado, eu estou aqui com uns 200 e-mails para responder, não consigo. Então, no WhatsApp é mais rápido, tá? Pode chamar lá qualquer coisa, a gente vai se falando. Alda, fique à vontade aí para finalizar. Só desejar uma ótima final de tarde, né? E bons estudos esses dias. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Disponibilizar a aula onde? Vitória, eu coloco eu criei um canal para colocar as aulas, eu coloco lá, eu mando o link para vocês no grupo. Certo, obrigada. Tá bom? Nada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal.